Eu me lembro do som do vento naquela noite. Era como se o próprio céu respirasse. O firmamento ardia em cores que nenhum homem havia visto. Foi então que os ouvi. Vozes que não pertenciam à terra. Anjos caindo. Seus corpos de luz atravessavam as nuvens como lâminas flamejantes. O chão tremia sob meus pés quando eles tocaram o solo. Eu era apenas Enoque, um homem entre mortais, mas algo dentro de mim sabia. Nada seria igual depois daquela noite. As estrelas gritavam, os rios mudavam de curso e o ar cheirava a ferro e medo. Eles se chamavam vigilantes. Vieram do alto para ensinar sabedoria, mas trouxeram perdição. E dos seus pactos com as filhas dos homens nasceram os gigantes, os nefilins, criaturas que não pertenciam nem ao céu, nem à terra. E Deus me escolheu para testemunhar tudo. Quando o primeiro nefilim abriu os olhos, o sol escureceu. E foi ali, diante daquele ser impossível, que entendi. Minha missão não era apenas ver, mas julgar. Eu estava nas montanhas quando o céu se abriu. O ar se dividiu como um véu rasgado por uma força invisível. O som era ensurdecedor, como 1000 trovões colidindo sobre a terra. E do meio da luz vi formas gigantescas, resplandecentes, terríveis. Anjos, chamavam-se vigilantes, e seus olhos eram como sóis em agonia. Cada um descia em espirais de fogo, abrindo crateras no solo. O povo fugia, mas eu permaneci paralisado entre o medo e o fascínio. O líder deles era chamado Senjasa. Seu rosto brilhava como o ouro incandescente, mas havia tristeza em sua expressão, um brilho perdido, corrompido. Ele olhou para mim e, por um instante, senti que minha alma inteira fora atravessada por seu olhar. Atrás dele, outros 200 anjos se curvaram à vontade proibida. E então, algo impensável aconteceu. Eles estenderam suas mãos aos filhos da terra. As mulheres, belas como o amanhecer, foram tomadas por encantamento. A mistura do divino com o humano começava ali, no campo da rebeldia. As noites seguintes foram estranhas. As colheitas cresceram desordenadas. Os ventos falavam nomes em línguas que nenhum homem conhecia. Eu via as sombras dos vigilantes caminhando entre os vales, ensinando segredos aos homens, como moldar metais, conjurar encantos e observar as estrelas para controlar o destino. O mundo se enchia de poder e de corrupção. Então vieram eles. Os nefilins nasceram gigantes, fortes como montanhas. Sua voz era trovão, seus olhos chamas. Alguns alcançavam o topo das árvores, outros partiam pedras com as mãos. Mas dentro deles havia vazio, fúria e fome. Uma fome por domínio e sangue. O chão tremia a cada passo e os rios se tingiam de vermelho. Eu orava. No silêncio das madrugadas, buscava entender por que Deus me deixara ver tais horrores. E numa noite, uma presença veio a mim. Luz pura, como se 1000 relâmpagos tivessem se reunido num só ponto. Era Uriel, o mensageiro. Sua voz não era som, era comando. Enoque, filho dos homens, escreve o que vês. Pois chegará o tempo em que o Altíssimo julgará os vigilantes e seus filhos, e tu serás o escriba da sentença divina. Meu corpo tremia, mas meu espírito ardia. O destino da terra havia sido selado, e eu seria testemunha da maior queda da história, não apenas dos anjos, mas da própria humanidade. Se você está gostando dessa história, inscreva-se agora. Os dias tornaram-se longos e pesados. O céu, antes azul, agora era um campo de cinzas. O rugido dos nefilins ecoava pelos vales, e as montanhas pareciam temer sua fúria. Eles devoravam tudo o que encontravam, rebanhos, colheitas, até os próprios homens. E no meio desse caos, os vigilantes observavam em silêncio. Sabiam que haviam violado o decreto do Altíssimo, mas já não podiam voltar. O abismo os aguardava, e a rebeldia já os havia selado. Eu continuava escrevendo como Uriel ordenara.
Cada palavra era gravada em tábuas de pedra, pois o que eu registrava não era história, era sentença. Certa noite, fui levado em espírito até um vale onde nenhuma luz alcançava. Havia um trono de fogo no alto de uma montanha que parecia feita de cristal vivo. Ao redor, anjos se curvavam e uma voz ecoava. Não havia som, apenas poder. Era o julgamento dos vigilantes. Senjasa estava lá, ajoelhado diante da presença divina. Sua armadura dourada estava coberta de poeira e lágrimas de luz. Seus cabelos brancos tremulavam ao vento celestial. E pela primeira vez, ele pareceu pequeno. Tu foste criado para guardar os segredos do céu, disse a voz, mas te deixaste corromper pelo fascínio da carne. Fizeste pacto com a escuridão e ensinaste aos homens o que os destruiria. O solo se abriu. Correntes de fogo envolveram Senjasa e os outros anjos rebeldes. Seus gritos eram como trovões partindo o firmamento. Uriel, de túnica translúcida e olhos luminosos, ergueu sua mão, e as chamas os consumiram em espirais de luz e dor. Fui lançado ao chão tremendo. Uriel se voltou para mim e disse: Escreve isto, Enoque. Os filhos dos anjos e das mulheres não herdarão a terra. A destruição virá, e tu serás o mensageiro da advertência. Dize aos homens que a misericórdia ainda os chama, mas o tempo é breve. A luz ao redor pulsava como o coração divino. Vi os nefilins vagando pelos campos, confusos, como feras sem alma. Suas vozes rugiam contra o céu e até as estrelas pareciam se apagar diante do seu clamor. Naquele momento compreendi, o juízo não seria apenas para os anjos caídos, mas para toda a criação. O pecado havia se espalhado como veneno nas raízes do mundo. A humanidade, seduzida pelo poder e pela sabedoria proibida, seguia o mesmo caminho dos vigilantes. Então, Uriel tocou minha fronte. Um calor percorreu meu corpo. Eu vi o futuro. Vi o dilúvio. As águas engolindo cidades inteiras e vi a mão de Deus fechando o livro da corrupção. Quando abri os olhos, estava novamente em minha tenda com o coração em chamas. A pena tremia em minhas mãos. Eu sabia que minha voz seria o eco da advertência antes da destruição. Comente aqui embaixo o que você está achando dessa história. As noites voltaram a ser longas, e o silêncio já não era paz. Cada som que o vento trazia era o eco distante de passos gigantescos. Os nefilins, filhos da rebeldia, caminhavam sobre a terra como tempestades vivas. Eu os via à distância, corpos colossais, olhos em chamas, respiração que fazia as árvores se curvarem. Seus rugidos ecoavam como trovões que vinham do inferno. Cada passo deles rachava o solo, e os rios se transformavam em sangue. Uriel havia partido, mas suas palavras ainda ardiam em mim. Eu devia escrever tudo. Assim nasceu o livro dos mistérios, onde registrei não apenas as visões, mas os segredos que os vigilantes haviam corrompido. Vi diagramas de estrelas, gravados em pedras, fórmulas de luz que controlavam o tempo e o vento. A sabedoria que deveria elevar os homens agora os destruía. Enquanto eu escrevia, uma sombra se formava no horizonte. Era Senjasa, acorrentado pelas chamas divinas, mas ainda vivo. Sua voz ressoou dentro da minha mente como um trovão distante. Enoque, tu que caminhas com Deus, escuta. Não fomos criados para odiá-lo. Amamos demais e por isso caímos. Implora ao Altíssimo por nós. Havia tristeza em suas palavras, e por um instante minha alma vacilou. Mas então ouvi outro som, o choro dos nefilins. Sim, até os gigantes choravam. Choravam por não pertencerem a lugar algum, nem ao céu, nem à terra. O céu os rejeitava, e os homens os temiam. E no vazio da rejeição cresceram o ódio e a fome. Fui levado novamente em espírito, e vi uma planície iluminada por relâmpagos eternos. No centro, o anjo Uriel aguardava. Atrás dele, a glória do Altíssimo queimava como 1000 sóis.
Enoque escreve estas palavras, disse ele. Os gritos dos gigantes chegaram ao trono de Deus. Suas mães choram e a terra geme sob o peso de sua violência. Dize a Semjazá, a intercessão foi negada. O decreto está selado. Em 40 gerações virá o dilúvio. As palavras me cortaram como lâminas. Uriel então estendeu um rolo de luz, o livro dos mistérios. Nele está a verdade sobre os céus e os abismos. Guarda-o até o tempo designado. Quando despertei, estava diante de uma colina onde os Nefilins se reuniam. Um deles, mais alto que todos, ergueu os braços e gritou contra o firmamento. Seu grito rasgou o ar e o espírito. Era o som da extinção anunciada. E naquele instante percebi, até os monstros têm medo do juízo. A noite caiu. Eu, com minha túnica cinza e manto azul, segurei as tábuas e escrevi até o nascer do sol. Cada palavra era lágrima, cada linha, profecia. O tempo da misericórdia estava se esgotando. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. O amanhecer chegou vermelho como sangue. As montanhas exalavam fumaça e o céu parecia um campo de batalha entre anjos invisíveis. Eu sabia que o tempo da advertência havia terminado. O livro dos mistérios agora pesava em minhas mãos como se contivesse o destino do mundo. As palavras que eu havia escrito ardiam em brasas vivas e cada símbolo parecia pulsar, como se o próprio Deus estivesse respirando através das letras. Naquela manhã, Uriel voltou. Sua luz atravessou a névoa como um raio de ouro líquido. Sua túnica branca tremulava sem vento, e seus olhos de fogo sagrado refletiam tanto compaixão quanto juízo. Enoque, o decreto foi selado. A terra será purificada. As águas virão e levarão a corrupção dos homens e dos gigantes. Escreve agora o livro do juízo. Ajoelhei-me, incapaz de suportar a força de sua presença. O som da sua voz não vinha de fora, mas de dentro de mim, ecoando nas profundezas da alma. E quanto aos Nefilins, perguntei, eles também serão destruídos? Uriel abaixou o rosto e uma sombra de tristeza cobriu sua luz. Eles são o fruto da desobediência, não podem permanecer. Suas almas vagarão pelo vento, sem descanso, até o último dia. Olhei para o vale e vi Semjazá, acorrentado entre colunas de fogo. A antiga armadura dourada estava em ruínas e seus cabelos brancos cobertos de cinza. Ele me fitou e por um momento o anjo caído falou com voz humana. Enoque, ainda resta compaixão em ti. Intercede por nós. Diz ao teu Deus que nos perdoe. Mas antes que eu pudesse responder, o trovão rasgou o céu. Uriel ergueu sua mão e o fogo do trono caiu sobre a terra. A voz do Altíssimo ecoou. Os céus derramarão lágrimas e da dor surgirá a purificação. Pois aquilo que foi corrompido deve morrer para que a vida renasça. Então vi as águas, nascentes surgindo dos abismos, rios rompendo montanhas, mares engolindo reinos. As cidades se desfaziam como poeira. Os nefilins tentavam resistir, mas suas forças se esgotavam. Cada gigante tombava com um rugido que fazia a terra estremecer. O som era o canto fúnebre do antigo mundo. Uriel me tomou pela mão e me elevou acima das nuvens. Lá do alto vi o que nenhum homem veria outra vez. A terra coberta de águas, brilhando como espelhos do juízo. Os céus choravam, e no meio da destruição vi algo resplandecer. Uma pequena arca, e dentro dela a promessa de um novo começo. Tudo será refeito, Enoque, disse Uriel. Mas o mal voltará quando os homens esquecerem. Por isso teu livro deve permanecer. Ele será lido no tempo do fim. O anjo desapareceu e fiquei sozinho, flutuando sobre o silêncio das águas. O mundo havia sido julgado e o juízo havia vencido. Deixe o seu like agora. Isso nos ajuda a continuar contando histórias como esta. As águas haviam silenciado o mundo.
Não havia mais o som dos gigantes, nem o rugido das tempestades, apenas o eco distante de uma terra purificada pela dor. Caminhei por um campo de névoas, onde o ar era feito de luz. O tempo não existia ali. Cada passo era uma lembrança, cada respiração, uma oração. Eu não sabia se ainda estava vivo, ou se já atravessara o limite entre o pó e o eterno. Foi então que o vi. Uriel desceu outra vez, como uma estrela em fogo lento, envolto em uma túnica branca translúcida que se movia como se tivesse vida. Seus olhos, 2 sóis divinos, me fitavam com ternura e autoridade. Enoque, o escriba do Altíssimo, tua missão na terra terminou. Tu viste o que nenhum homem deveria ver. Agora serás levado aos céus para contemplar os segredos do trono. Meu coração parou. Não por medo, mas por reverência. O vento começou a girar em torno de mim, formando um vórtice de luz. A túnica cinza e o manto azul que eu usava se tornaram leves, quase etéreos. As pedras aos meus pés se dissolveram em pó dourado e o chão desapareceu. Fui erguido. A terra se afastava lentamente, tornando-se apenas um globo azul coberto por reflexos das águas. Acima de mim, uma escadaria de fogo subia até o infinito. Cada degrau era feito de luz viva, pulsante, e ao redor anjos cantavam, não com vozes, mas com vibrações que faziam o próprio espaço estremecer. Uriel me guiava, e à medida que subíamos, os véus do universo se rasgavam. Vi o que os olhos humanos não suportariam. Cidades de ouro flutuando em oceanos de cristal, rios de pura energia, seres cujas asas se estendiam por milhas e milhas. O céu não era apenas um lugar, era um ser vivo, respirando glória. Chegamos ao portal do trono supremo. Uma luz mais forte que 1000 sóis queimava diante de mim. E lá, no centro da eternidade, vi uma presença que não podia ser descrita, o Altíssimo. Nenhuma forma, nenhum rosto, apenas poder e amor em uma mesma essência. Caí de joelhos, e o som da eternidade me envolveu. O livro dos mistérios apareceu em minhas mãos, agora transformado em puro cristal. O trono ressoou como trovão. Enoque, foste fiel. Caminhaste comigo quando o mundo se corrompeu. Teu corpo não verá a morte, pois foste encontrado justo. Permanece e observa. Serás testemunha dos tempos e guardião do segredo até o fim dos dias. Uma força indescritível me atravessou. Senti minha carne se tornar luz, minha alma se expandir além das fronteiras do tempo. Eu, Enoque, o homem que caminhou com Deus, agora era parte do mistério eterno. E abaixo, nas profundezas do mundo, ouvi o eco dos ventos, o sussurro dos espíritos dos nefilins vagando sem descanso, lembrando à criação o preço da desobediência. Inscreva-se no canal e continue acompanhando até o final. O silêncio dos céus era profundo, mas dentro dele havia vozes, ecos de eras, harmonias que continham o princípio e o fim. Eu estava diante do trono, e a presença do Altíssimo me envolvia como um oceano vivo. Não havia tempo, não havia medo, apenas uma consciência tão vasta que fazia o universo inteiro parecer uma respiração. Uriel me guiou até uma planície suspensa sobre o infinito. O chão era feito de cristal líquido, e sob meus pés via-se a terra, ainda envolta nas águas do dilúvio. Enoque, disse ele, com sua voz que parecia um trovão distante, agora te mostrarei os segredos do céu, pois tudo o que é e tudo o que será já está escrito na luz. Ao seu gesto, o espaço se abriu. Vi esferas girando em perfeita ordem, sóis, luas e estrelas, cada um movido por correntes de fogo espiritual. Vi os portais do vento, as fontes das águas e o abismo onde os vigilantes estavam presos. Lá, Senjasa e seus companheiros jaziam acorrentados em trevas, aguardando o dia do julgamento final. Suas vozes ecoavam em lamentos que faziam o cosmos estremecer. E quanto aos homens, perguntei, o que será deles quando as gerações passarem?
Uriel ergueu os olhos e olhou para o leste. Ali, uma luz imensa começou a nascer. Dentro dela, vi imagens do futuro. Reinos se levantando e caindo, cidades consumidas pelo orgulho, povos esquecendo o nome de Deus. E entre as sombras, uma figura de luz caminhando entre os séculos. Ele virá, disse Uriel, o Filho do Homem, o ungido do Altíssimo. Ele julgará com justiça e trará a reconciliação entre o céu e a terra. Mas antes dele virá o engano, a escuridão e o fogo do último tempo. As visões se tornaram mais intensas. Vi o sol escurecer, a lua sangrar e as estrelas caírem como fagulhas sobre os reinos dos homens. Vi espíritos malignos, descendentes dos antigos nefilins, vagando e possuindo corações, espalhando guerra, idolatria e sangue. E no meio da desordem ouvi a trombeta, o anúncio do retorno do rei. Meu espírito tremia diante da magnitude do que via. O Altíssimo falou, e sua voz não era som, mas verdade pura. Escreve o que viste, Enoque. Pois um dia os homens esquecerão o sagrado, mas tu serás lembrado. Quando a geração do fim ler tuas palavras, saberá que o tempo se cumpriu. Uriel colocou em minhas mãos uma pena feita de fogo e um pergaminho de luz. Guarda estas profecias até que o Espírito desperte os corações. Elas serão seladas até o último dia. Olhei para baixo, para o mundo distante, e compreendi. O céu e a terra são espelhos um do outro. O que cai aqui, reflete lá. O que é redimido lá, renasce aqui. Minha missão ainda não havia terminado. Eu devia levar a sabedoria divina de volta à terra. Compartilhe este vídeo e leve essa mensagem adiante. A glória do céu me cercava como um manto vivo. Mas então uma nova ordem ecoou do trono, suave e firme, como a voz de um pai. Enoque, volta à terra, fala aos homens o que viste, pois o tempo da ignorância está terminando. Eles devem escolher entre a luz e a escuridão. Antes que eu pudesse responder, a luz me envolveu. Senti meu corpo dissolver-se em energia pura e, em seguida, reconstruir-se no véu entre os mundos. Atravessei os ventos do firmamento como uma chama que cai do alto. E quando abri os olhos, estava novamente entre montanhas, respirando o ar da terra. Mas o mundo não era mais o mesmo. As águas do dilúvio haviam se recolhido e o silêncio que restava era o de um planeta renascido. As planícies eram verdes, os céus límpidos, mas o ar ainda carregava o eco dos antigos pecados. Eu sabia que os espíritos dos nefilins vagavam invisíveis, procurando corpos para possuir, sussurrando tentações aos sobreviventes. O juízo havia passado, mas a semente do mal ainda germinava. Caminhei entre as ruínas dos antigos reinos. Onde antes os gigantes reinavam, agora havia apenas ossos cobertos de musgo e colunas partidas. No topo de uma montanha, erigi um altar de pedra e abri o pergaminho de luz que Uriel me entregara. As letras ardiam em chamas douradas, flutuando no ar diante de mim. Ó homens da nova geração, comecei a escrever com a pena de fogo. Vós fostes poupados não por merecimento, mas por misericórdia. Não busqueis o poder dos antigos anjos, nem os segredos dos vigilantes, pois todo conhecimento sem obediência leva novamente à queda. Enquanto escrevia, ouvi um som, como asas cortando o vento. Uriel apareceu sobre mim, brilhando com intensidade celestial. Cumpre tua última missão, Enoque, disse ele. Leva esta advertência aos filhos dos homens. Quando teu tempo se cumprir, o Altíssimo te tomará para sempre. Meu coração apertou. Eu sabia que o fim da minha jornada se aproximava. Ajoelhei-me diante da luz e perguntei, eles ouvirão? Uriel silenciou por um instante, depois respondeu, poucos ouvirão. Mas os poucos bastarão, pois até uma única chama pode reacender o fogo da fé quando o mundo se tornar frio novamente. Fechei o pergaminho e olhei para o horizonte.
O sol se punha em chamas douradas, e o vento trazia consigo uma melodia antiga, o cântico do Criador. Percebi que minha missão não era salvar o mundo inteiro, mas guardar a memória do céu dentro dele. E assim, escrevi até a última estrela a aparecer, sabendo que cada palavra seria ecoada por gerações futuras, até que o Filho do Homem viesse cumprir tudo o que me foi mostrado. Comente aqui embaixo o que essa parte te fez sentir. As noites tornaram-se diferentes desde que voltei à Terra. O vento falava comigo e as estrelas pareciam observar cada passo que eu dava. Havia algo em mim que não pertencia mais a este mundo. Um peso de eternidade em um corpo que ainda respirava o ar dos mortais. Eu sabia, o tempo da partida estava próximo. Durante 40 dias, permaneci no alto das montanhas, jejuando e orando. O céu, que antes me parecia distante, agora pulsava como um coração vivo. Sentia a presença do Altíssimo em cada sopro do vento, em cada raio de luz que tocava meu rosto. O livro dos mistérios repousava diante de mim, e as letras gravadas nele já não ardiam em fogo, agora brilhavam em paz. O ciclo estava completo. Certa madrugada, o horizonte se incendiou em uma aurora de ouro. O som das asas ecoou sobre o vale. Uriel desceu em glória, acompanhado de 2 outros anjos que nunca antes eu havia visto. Suas túnicas translúcidas refletiam os céus, e suas vozes eram suaves como harpas. Enoque, o Altíssimo te chama, disse Uriel. Não verás a morte, pois teu nome foi escrito entre os eternos. Hoje tua jornada se tornará luz. O medo não me tocou, apenas um silêncio sagrado. Levantei-me, o manto azul balançando sob o vento celestial, e olhei uma última vez para o mundo. As árvores sussurravam, os rios corriam tranquilos e a terra parecia em paz, por um breve instante. As asas dos anjos se abriram, uma coluna de fogo desceu dos céus, iluminando as montanhas como o dia do juízo. Eu fui envolvido por aquela luz e meu corpo começou a se desfazer em partículas de energia. Senti o peso da carne se dissolvendo, o tempo deixando de existir. Subi. Os reinos da terra desapareceram sob meus pés. A atmosfera se tornou pura luz, e o som dos anjos cresceu até preencher o infinito. No meio da glória, o Altíssimo falou: Enoque, meu amigo, que andaste comigo quando o mundo se perdeu, recebe agora o dom da eternidade. Serás o guardião dos segredos até o dia em que os livros forem abertos diante de todos os homens. Naquele instante entendi tudo. Vi o princípio e o fim. O Éden e o Apocalipse unidos em um só sopro. Vi o Filho do Homem surgindo em glória sobre as nuvens, e os antigos vigilantes sendo julgados sob o olhar do trono. E compreendi que o amor de Deus era mais vasto do que o próprio universo que ele criara. Minha consciência expandiu-se até além das estrelas. Já não havia Enoque, nem homem, nem profeta, apenas luz. Fui levado ao coração do Altíssimo, onde o tempo repousa e a criação respira. E dali, observei o curso das eras, guardando os segredos que um dia seriam revelados. E assim terminou minha jornada, não em morte, mas em ascensão. Pois quem caminha com Deus nunca desaparece, apenas retorna para casa. Se essa história te emocionou, deixe o seu like agora.